Olá, meus queridos alunos, esse é um vídeo sobre a cadeia respiratória para você que faz ensino médio. Se você está na faculdade fazendo bioquímica, procure no meu canal ou no meu site um outro vídeo sobre cadeia respiratória também, só que mais aprofundado para quem está na faculdade se batendo aí com a bioquímica. Tudo bem? Antes de entrar em cadeia respiratória, deixa eu só lembrar a vocês do que aconteceu anteriormente. A glicólise e o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, produziram poucos ATPs, mas produziram também NADH e FADH2. Lembre que a função do NADH e do FADH2 é levar elétrons ricos em energia para a cadeia respiratória. A cadeia vai produzir ATPs usando a energia dos elétrons transportados pelo NADH e pelo FADH2. Então, a partir de agora, vamos ver como é que a cadeia respiratória produz ATP a partir do NADH e depois veremos como ela produz ATP a partir do FADH2. Observe. A cadeia respiratória ocorre na membrana interna da mitocôndria, nas chamadas cristas mitocondriais. Na membrana interna, nós teremos o complexo 1, a ubiquinona, o complexo 3, é assim mesmo, pula do 1 para o 3, depois você vai entender por quê. O citocromo C, o complexo 4, o carreador fosfato e a fantástica enzima ATP sintase. Muito bem. Como eu tinha lhe dito, todos os NADH dirigem-se à cadeia respiratória, porque você já sabe, a função do NADH é levar um par de elétrons para a cadeia. Então, aqui na cadeia, o NADH libera o seu par de elétrons e volta a ser NAD+. O par de elétrons é recebido pelo complexo 1. E lembre que esses elétrons não são elétrons quaisquer, são elétrons ricos em energia. Então, o complexo 1 usa a energia do par de elétrons para bombear 4H+, que estavam dentro da mitocôndria, para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Então, esses elétrons trazidos pelo NADH vão servir na cadeia para fornecer energia para bombear H+, para esse espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Bom, acontece que esses elétrons serão atraídos por um O2. E agora fica claro porque o nome desse assunto é respiração celular. Vocês viram que nas etapas anteriores, do piruvato até o final do ciclo do ácido cítrico, são liberadas moléculas de gás carbônico. Esse é o gás carbônico eliminado pelos nossos pulmões quando nós respiramos. Ao mesmo tempo, todos nós precisamos de oxigênio para sobreviver, devido ao papel que ele exerce na cadeia respiratória. O O2 que está no ar entra no pulmão, cai no sangue, entra na célula e vai até a mitocôndria, participar da cadeia respiratória. E qual é o papel dele? É ele quem vai atrair os elétrons pela cadeia transportadora de elétrons. Então você verá que esse par de elétrons vai passar de proteína a proteína até se encontrar com o O2 e formar a água. Veja. Então esse par de elétrons será atraído ao O2 e vai passando de uma proteína a outra. Ao chegar ao complexo 3, ele volta a fornecer energia para bombear 4H+, e segue em frente. Chegando ao complexo 4, o par de elétrons já não tem tanta energia assim. Então, o complexo 4 só conseguirá energia para bombear mais 2H+. Não perca a conta. No total, então, o par de elétrons do NADH forneceu energia para bombear 10H+. 4 mais 4 mais 2. Finalmente, o par de elétrons se encontra com o O2 e forma água. Tem aluno que pergunta, e para onde vai essa água? Para lugar nenhum. A água é útil, pode ficar dentro da célula mesmo, não tem problema. Veja que o O2 foi o último a receber o par de elétrons. Por isso, dizemos que o O2 é o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Bem, o objetivo disso tudo é produzir ATP. Para produzir ATP, vai ser preciso o ADP. E, além do ADP, vai ser preciso o fosfato. Acontece que a entrada do fosfato na mitocôndria envolve um processo importante. Veja bem, do lado de fora da mitocôndria, da membrana interna da mitocôndria, está mais positivo.
do lado de dentro da membrana interna da mitocôndria está mais negativo. Bom, o H+, obviamente, é positivo. Então, esses H+, que foram bombeados para fora, serão atraídos pelas cargas negativas do lado de dentro e terão a tendência de voltar. Atraídos pelas cargas negativas, eles voltarão. Um H+ voltará para dentro da mitocôndria, levando com ele um fosfato inorgânico, PI. Nós chamamos de fosfato inorgânico um fosfato que está livre, solto. Então, veja, o fosfato usado para fazer o ATP entra na mitocôndria em um processo que envolve a volta de um H+. O H+ é atraído pelas cargas negativas e retorna para a mitocôndria, para o interior dele, atraindo um fosfato, levando com ele um fosfato. Além disso, outros 3 H+ vão retornar para o interior da mitocôndria, também atraído pelo lado mais negativo. Só que esses 3 H+ retornam passando por dentro da ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, ela literalmente gira. E ao girar, ela une um ADP ao fosfato inorgânico, produzindo o ATP. Criatura, veja se você entende esse processo, porque ele é bonito e é ele que te mantém vivo. Numa hidrelétrica, nós construímos uma barragem para acumular água. Quando a água desce a toda velocidade, o gerador gira e gera energia elétrica. Quando você come, o seu corpo retira elétrons ricos em energia do alimento. Aí a mitocôndria usa a energia desses elétrons para criar um acúmulo de H+. E depois é o retorno desse H+ que produz ATP. Entenda, você pegou elétrons ricos em energia, usou a energia dos elétrons para bombear H+. Depois os H+, atraídos pelo lado negativo, retornam para dentro da mitocôndria. Só que quando eles retornam, eles passam pela ATP sintase. O movimento do H+ pela ATP sintase faz essa proteína girar. Só que quando ela gira, ela não produz energia elétrica. Ela produz energia química na forma de ATP. Então a lógica é essa. Obter elétrons ricos em energia, usar a energia desses elétrons para criar um acúmulo de H+, e usar a energia do movimento do H+ para produzir ATP. Vamos agora ver como fica a contabilidade, a quantidade de ATPs produzidos. Lembre que a partir da energia do par de elétrons do NADH, foram bombeados 10 H+. E repare que para produzir um ATP, são necessários 4 H+. Por que são necessários 4 H+ para produzir um ATP? Porque um H+ vai voltar levando com ele o fosfato. E outros 3 H+ precisam passar pela ATP sintase para ela produzir um ATP. Então, no total, a partir da energia do par de elétrons foram bombeados 10 H+, e são necessários 4 H+ para produzir um ATP. Então, veja, temos aqui o NADH. Com o par de elétrons do NADH, foi possível bombear 10 H+. A cada 4 H+, será produzido um ATP. Então, 4 H+, um ATP. Mais 4 H+, um ATP. Com 2 H+, é a metade, meio ATP. Ou seja, a partir de cada NADH, serão produzidos 2,5 ATPs. Eu aprendi que eram 3. Você está numa contabilidade antiga. O conhecimento mais atual mostra isso, que a partir de cada NADH é possível obter energia para produzir 2,5 ATPs. Por quê? Porque o par de elétrons do NADH fornece energia para bombear 10 H+. E a cada 4 H+ é produzido um ATP, dando 2,5 ATPs para cada NADH. Tudo bem? Então agora vamos ver quantos ATPs são produzidos a partir do FADH2. Bom, aqui estão as proteínas da cadeia respiratória. O complexo 1, o complexo 3, o complexo 4, o carreador fosfato e a ATP sintase. Só que agora também aparece o complexo 2, porque o complexo 2 será importante na produção de ATP a partir do FADH2. O complexo 2 não participa da produção de ATP a partir do NADH.
Vamos em frente. Você sabe que a função do FADH2 é a mesma do NADH, levar elétrons ricos em energia para a cadeia respiratória. Então, o FADH2 entrega o seu par de elétrons ao complexo 2 e volta a ser FAD. Esse par de elétrons será atraído pelo O2 e ele vai seguir em direção ao 2. Mas note que ele não vai passar pelo complexo 1. Ele começa um pouco adiante, porque o par de elétrons que o FADH2 carrega tem menos energia que o par de elétrons do NADH. Então, é como se ele começasse um degrau abaixo da escada. Ele pula o complexo 1, ele já começa do complexo 2. Aí ele vai ser atraído pelo O2 e segue em frente. Quando ele chega no complexo 3, o complexo 3 usará a energia do par de elétrons para bombear 4H+. E o par de elétrons segue em direção ao oxigênio. No complexo 4, você já aprendeu, vai haver energia para bombear 2H+. O elétron finalmente se encontra com o O2 e forma água. Bem, você sabe também que para produzir o ATP vai precisar do ADP. Você também sabe que para fazer o ATP precisa do fosfato e que o fosfato vai entrar arrastado por um H+, que por sua vez é atraído pelo lado de dentro que está mais negativo. Entrou o fosfato. Você também já sabe que 3H+ passarão pela ATP sintase, atraídos pelo lado mais negativo. E quando esses 3H+ passam pela ATP sintase, ela gira e une o ADP ao fosfato inorgânico, produzindo o ATP. Agora você vai ficar atento à contabilidade. Como o par de elétrons do FADH2 não passou pelo complexo 1, ele fornece energia para bombear apenas 6H+. E observe que continuam sendo necessários 4H+ para produzir um ATP. Então, como é que vai ficar a nossa contabilidade? O FADH2 fornece energia para bombear 6H+. Com 4H+, se faz um ATP. Então, com 2 corresponderia a meio ATP. Portanto, para cada FADH2 serão produzidos 1,5 ATPs. Muito bem. Então, agora vamos fazer nossas contas, fechar nossos cálculos? Vamos preencher uma tabelinha. Vamos lá. Aqui está a glicólise, o ciclo de Krebs. Vamos somar e vamos fazer a cadeia respiratória. NADH. Você sabe que a glicólise produz 2 NADH. Você sabe que o ciclo de Krebs produz 8. Na verdade, não é o ciclo, é do piruvato até o final do ciclo, são produzidos 8 NADH. Então, deu um total de 10 NADH. Bem, você acabou de ver comigo que cada NADH fornece energia para produzir 2,5 ATPs. Então, 10 vezes 2,5 serão 25 ATPs produzidos na cadeia a partir de 10 NADH. FADH2. A glicólise não produz FADH2. O ciclo de Krebs produz 2 FADH2. Então, o total é de 2 FADH2. Você acabou de ver que um FADH2 fornece energia para produzir um ATP e meio. Então, 2 vezes 1,5, 3 ATPs. Muito bem. Quanto aos ATPs? A glicólise produziu 2 de saldo, porque ela produz 4, gastam 2. Então, sobram 2 de saldo positivo. O ciclo de Krebs produz 2 ATPs, dando um total de 4. Agora veja, a cadeia respiratória produziu 25 ATPs a partir do NADH e 3 ATPs a partir do FADH2. Então, ela produziu 28. Mais os 4 ATPs que vieram da glicólise e do ciclo de Krebs, dá um total de 32 ATPs. Então, a partir de uma glicose, são produzidos 32 ATPs. Veja, eu estou lhe dando a produção líquida de ATPs a partir de uma glicose como 32. Talvez você tenha aprendido com seu professor ou com seu livro didático 38. É uma versão mais antiga, essa de 38, em que considerava que a partir de um NADH são produzidos 3 ATPs e em que a partir de um FADH2 são produzidos 2 ATPs. A versão mais atual não é essa. A versão mais atual é que eu estou lhe dando, de 32 ATPs.
Às vezes o professor, o livro didático, coloca essa de 38 até para facilitar a sua compreensão sobre o processo, porque o processo já é um pouco complicado em si. Então, eles às vezes simplificam para facilitar a sua compreensão. Eu realmente não acho que o mais importante é você ficar preocupado com a quantidade, quantos ATPs são produzidos. Eu acho que o processo é tão bonito, é esplêndido. Eu acho que é melhor você entender como funciona o processo como inteiro. A glicólise, o ciclo, a cadeia respiratória. Você entendendo a lógica que está por trás é mais importante do que você ficar muito focado na quantidade de ATP. Até porque vai depender da análise. Como eu lhe disse, aí levando em conta dados mais antigos, 38. Pegando dados mais atuais, 32. Mas, lhe sendo honesto, há alguns custos no processo. Se for colocar todo o custo do processo, não vai ser nem 32. Serão 31 ATPs. Mas tem outra via alternativa metabólica que vai cair para 29,5. Então, quer dizer, a quantidade não é nem o mais importante aqui. Eu não quero que você se preocupe com isso. Eu quero que você entenda o processo como inteiro, a lógica que há por trás dele e perceba, meu filho, se emocione e veja a beleza que tem por trás desse mecanismo. Ok? Um grande abraço, até a próxima aula.